Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar aqui pra vocês como foi minha experiência na entrevista americana. Eu vou contar como foi em 2023, quando foi a primeira vez para Nova York, e agora em 2025 que eu fui para Tampa e Nova York, né, para o show do Dinho. Eu vou contar aqui pra vocês o que me perguntaram e quase que eu voltei pro Brasil. Vou contar pra vocês. Diz que eu faço skincare, né? Mas não resolve muito não. Eu não sei se eu faço certo. Então, eu fui agora em julho pra Run Succeed Tour, né? O EP Tour. E fui sozinha, né? Optei em Tampa e depois Nova York, que ia ser em Newark, né? Que é lá pertinho. 1 hora e alguma coisa, ou 40 minutos, dependendo do transporte que você for. E fui pra Tampa de Gol, na verdade desci em Miami, né? Que lá que teve a entrevista. E vamos lá, o pânico que foi. Então, eu fiquei lá na fila esperando, tal. Minhas amigas que foram pra Disney recente, elas disseram: Elaine, imprime tudo, leva tudo, hotel, passagens, ticket do show. Então, eu imprimi tudo, umas 20 folhas, né? E aí, quando chegou na minha vez, o homem já não era muito simpático, né? E ele me perguntou qual era o objetivo da minha viagem. Aí eu disse vacations, né, que era férias, e realmente eu estava de férias. Eu tirei férias somente para esse momento, né, para esse show, para eu poder assistir esse show. E era meu aniversário também, ia ser meu aniversário, semana do meu aniversário. Foi dia 27 de julho, meu aniversário foi 29 de julho, né. Falei pra ele que que eram férias. Aí ele me perguntou onde eu ia ficar. Eu falei hotel, mas eu acho que na hora não saiu, ele não escutou. Não sei o que foi que aconteceu, que esse homem deu piti bem aí. Ele me olhou logo com a cara ruim, né, quando eu falei. E aí quando ele me olhou com a cara ruim, eu logo falei assim, eu disse, eu tenho os documentos. Aí ele disse, não, eu não quero. Eu disse, vixe Maria. Aí ele virou assim, cruzou logo o braço, né? Ele disse assim, você vai se encontrar com alguém? Aí eu disse, não vou. Se você conhece alguém aqui? Eu disse, não conheço. Ele disse, onde você vai ficar? Eu disse, em hotel. Quantos dias você vai ficar? Eu disse, 8 dias. Aí lembrei, 8 dias. Ele virou assim, você tem certeza que você não conhece ninguém aqui? Eu disse, não. Aí ele, pra onde é que você vai? Aí eu falei, eu vou pra Tampa e Nova York para o show do Dinho do BTS. Falei desse jeito. Ele olhou assim, quantos dias você vai ficar? Eu disse, 8 dias. Eu já pensando, disse, aí eu ainda falei assim, depois que ele perguntou assim, quanto tempo eu vou ficar, né? Aí eu falei assim, eu tenho todos os documentos, você quer? O senhor quer, né? Disse assim, não, isso não serve pra nada. Eu disse, puta que pariu, eu imprimi 20 folhas e não serve pra nada. Ele pegou, ele me perguntou o que eu fazia, né? Tipo assim, a minha profissão. Eu disse, eu trabalho numa escola há 19 anos. Uma escola no Brasil há 19 anos. E mas eu falei isso bem, aí o homem ficou bonzinho. Aí, pronto. Só me entregou meu passaporte. Ele disse, tá, tudo bem, ok. Me liberou depois disso. E eu fui embora. Morrendo de medo, cagada de medo que eu tava. Gente, eu acho que eu passei errado, isso aqui era o último. Cagada. O engraçado é que a diferença pra essa vez, pra de 2023 foi muito boa. Não sei se é o governo que tá agora, né? Não sei se tem relação com isso, que eles acham que todo mundo quer ficar nos Estados Unidos, né? Sabendo que eu não troco um São Luís do Maranhão por nada nesse mundo. Quando em 2023 eu fui com meu filho, e em 2023 ele só perguntou o que nós íamos fazer, né? E a gente disse que era férias, quanto tempo que nós íamos ficar, falando, né? 5 dias. E de repente ele soltou uma piada. Aí ele virou assim, você tem
você tem uma garrafa de cachaça, só que ele falou em inglês, né? A bottle of cachaça, não lembro direito como é que fala. Aí eu virei assim pra Devi, o quê? Eu tava assim, meio que acreditando no que ele tava falando, né? Eu disse assim, mãe, ele tá perguntando se a senhora tem cachaça. Aí eu virei assim, eu disse, não tem cachaça. Eu comecei a rir, aí ele começou a rir também, né? E eu aproveitei que ele tava brincando, que ele tava de boa. Aí eu disse assim, olha, na minha cidade a gente não chama cachaça, a gente chama de tiquira. Aí ele ficou, tiquira? Aí eu disse, tiquira. Ele, tiquira. Você tem tiquira? Eu disse, não tenho. Aí me liberou. Esse foi altamente de boa. Agora esse homem aí, meu Deus do céu, toda vez desse ano, que esse homem falava, toda vez que ele me perguntava quanto tempo eu ia ficar. E onde eu ia ficar, que ele não acreditava que eu ia ficar em hotel. E se eu dissesse pra ele que eu nem ia ficar em hotel, eu fiquei, foi num trailer. No quintal de uma casa. Acho que é isso que eu fiquei apavorada. Que eu ia ficar era nisso, que eu não ia pro hotel. Aí mesmo que ele não ia deixar eu passar. E eu só ficava pensando assim, meu Deus do céu, os ingressos do Jim foram tão caros. Mas tão caros, né? Um, inclusive, foi VIP. E o pai do céu, eu perder esses ingressos, eu perder essas passagens, como é que eu vou voltar pro Brasil? E toda vez que esse homem me perguntava alguma coisa, eu só pensava assim, meu Deus, meus ingressos foram caros demais, eu vou perder o Jim, eu não acredito não. Mas se eu falasse alguma coisa, eu ia implorar pra ele, moço, pelo amor de Deus, é o Jim do BTS, eu tenho que deixar eu passar. Né? Mas as minhas histórias com o aeroporto, elas são muito cabulosas, né? Então eu não sou um exemplo pra ninguém, porque tudo de diferente acontece comigo, então... Mas fica a dica, né? Falem com entonação, hotel. Porque eu falei, eu acho que como não escutou e pensou que eu queria ficar nos Estados Unidos, coitado.